Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Estamos aqui para fazer a resenha de mais um livro sobre tarô. Um livro que eu gostaria de já ter feito a resenha há mais tempo, porque no ano passado eu adquiri esse livro e ele foi publicado no ano passado. Trata-se de O Tarô na Arte Terapia, da autora Elizabeth Merat Reis, e da editora Madras. Esse é um livro muito bom, vocês vão ver, né? E a gente vai comentar detidamente alguns detalhes sobre ele. E talvez o que é mais importante, saber o que é que a arte terapia tem a ver com tarô e como são as práticas, que são métodos que a própria autora desenvolveu em um curso que ela cita, né, no livro, e que ela estava fazendo até a propaganda no ano passado desse curso, que já vem acontecendo há algum tempo, mas que o livro é, de certa forma, resultante desse curso, do aprimoramento da experiência dela na prática do tarô, em especial na prática do autoconhecimento, da arte-terapia e de suas terapias holísticas, que ela trabalha em várias esferas, em várias áreas terapêuticas, certo? Então, aguardem que logo depois da nossa vinheta veremos tudo isso. Então, pessoal, o livro é esse que eu falei na introdução, O Tarô na Arte Terapia, que é, como subtítulo, e sua função terapêutica por meio de mitos e contos para o autoconhecimento. É um livro que eu encontrei muita coisa em comum, porque eu gosto muito de estudar os mitos, os contos de fadas, psicologia junguiana, obviamente, que costura tudo isso, faz com que isso tudo tenha um sentido, mostre pra gente para que serve tudo isso dentro de um processo terapêutico, de autoconhecimento, um processo em que a gente faz eclodir o nosso self, faz a gente integrar o nosso ânimos com nossa ânima e faz com que a gente se autoconheça e processe a nossa individuação dentro de uma maneira mais autônoma, coerente e consistente com nossa real essência espiritual. Nosso verdadeiro eu, nosso verdadeiro espírito, nosso ego, no sentido espiritual da palavra, ego como alma, no sentido teosófico, né? Não no sentido junguiano. Então, é importante que a gente perceba os caminhos, os processos e os trabalhos que podem ser feitos por nós, no sentido de conseguir alcançar isso e trabalhar esses acontecimentos dentro de nós, dentro da nossa psique. E esse livro ele é muito rico, porque ele é fruto de um curso que começou lá em 2019, segundo a autora, né, que se chamava Tarô Comparado para o Autoconhecimento, a Jornada Mítica do Herói. E aí eu já faço alusão a um livro que ela cita muito, né, que é esse aqui, ó, o curso de tarô e seu uso terapêutico, edição ampliada e revisada pelo autor, que é de Vete Pramad. Ela cita muito ele porque esse é um livro que aborda o tarô numa perspectiva terapêutica. E isso é importante porque ele traz as bases, digamos, os fundamentos para esse tipo de análise, esse tipo de trabalho, né, de utilização do tarô dentro de uma perspectiva terapêutica. Mas, quando ela fala em Jornada Mítica, me lembra também esses 3 livrinhos aqui, na verdade esses 2 livros, né, porque esse aqui, esses 2 são o mesmo. O livro O Tarô Mitológico, né, de Juliette Scharnenburg e Liz Green, a famosa autora de livros de astrologia, né? Então esse é um livro que vem com cartas, né, junto com cartas, 78 cartas do tarô, e este tarô, o tarô mitológico, é um dos que ela utiliza como imagens para fazer as abordagens dos arcanos, porque diga de passagens que se diz, ela trabalha apenas os arcanos maiores, e ela coloca aqui que os arcanos menores serão um trabalho para um livro futuro, né? Bom, mas essa autora aqui, ela também tem esses 2 livros que, na verdade, servem de referência para um quadro que a gente tem aqui no canal, que é a Jornada Mítica, né? Que é o título original em inglês, né? The Mythic Journey, né? Na verdade. E aqui é o livro em português que eu acabei descobrindo depois da editora Zaha, que ele já existia, Uma Viagem Através dos Mitos. Eles alteram os títulos, eu não gosto muito quando se altera os títulos. Só quando é uma coisa assim que faz uma diferença muito grande de uma cultura para outra, na língua inglesa, americana ou inglesa da Inglaterra, e para o Brasil tem diferença, vamos dizer assim, em termos de significado
né, semântico da palavra e tal, ou da expressão. Então, mas ele diz assim, uma viagem através dos mitos, o significado dos mitos como um guia para a vida. Este é o livro também das duas autoras de O Tarô Mitológico. Então ela cita muito estes livros e não é à toa porque se ela trabalha com mitos, contos de fadas, não pode deixar de tratar. E como ela trata de mitos, contos de fadas, ela também cita muito esse outro livro, O Herói de Mil Faces. Eu, quando estudo um livro para fazer a resenha aqui, eu acabo pegando os livros todos, porque eu não consigo só ler livros, principalmente de tarô, astrologia, assuntos como esses assim, na cultura esotérica. Eu acabo recorrendo aos livros originais que as pessoas citam, e indo atrás de alguns conceitos que estão ali, expandindo um pouco mais, fazendo esse caminho da ampliação, vamos dizer assim, de conteúdos simbólicos e que a gente possa aprofundar mais e compreender ainda mais o que o autor ou a autora estão trabalhando. Então, Joseph Campbell é um autor que ela cita muito também, nas referências a gente vê isso. Outro autor que ela cita muito é um livro que eu já tinha separado para reler, e também para talvez até fazer uma resenha, porque eu fico sem querer fazer resenha de livros que já foram publicados há mais tempo, mas mesmo estes que foram lançados há pouco tempo, com o passar do tempo, daqui a alguns anos, já não vai ser um livro que foi lançado recentemente, e as pessoas podem tirar proveito disso, porque os livros são reeditados, os livros são encontrados em sebo, né? Perdoem aí o cachorro latino, que sempre quando a gente vai gravar acaba tendo uns ruídos de vizinhança. Então, assim, esse é um livro de Luiz Paulo Greenberg, que é muito didático, Jung, o Homem Criativo. É um livro que é muito agradável de ler, porque ele não se aprofunda tanto em cada conceito, mas ele fala o suficiente para que a gente entenda, né, e compreenda a gama de abordagens que Jung traz, e por isso que ele acaba fazendo uma costura muito mais forte, assim, ele consegue fazer com que a gente entenda muito mais o conjunto da obra de Jung por conta das conexões que a gente faz de vários assuntos, vários temas que Jung tem. Ele traz ilustrações, traz referências, traz exemplos e traz sempre coisas do cotidiano para a gente entender. Como a resenha não é sobre esse livro, mas eu queria falar porque ela cita muito esse autor, inclusive em passagens diretas do que foi escrito aqui. E o que é curioso, muitas vezes a gente não vai ao próprio Jung, porque realmente tem alguns momentos que a gente, quando vai a Jung, fica mais difícil de entender. Então a gente acaba precisando de outros autores que nos ajudem a mastigar um pouco mais os conhecimentos. Tem alguns livros que são muito fluidos de Jung, que a gente lê numa boa, O Homem e Seus Símbolos, por exemplo, Memórias, Sonhos, Reflexões, alguns livros como Fundamentos da Psicologia Analítica, que são feitos para os leigos, né? Para pessoas que ainda não conhecem tanto, que não tem que ficar fazendo ligação com outros tantos assuntos das obras completas dele. Mas eu que já tive a oportunidade de ler quase todos os livros das obras completas, eu percebi que nesses livros das obras completas, se você não tiver uma bagagem prévia de Jung, você fica voando em muitos aspectos. Fora que, por exemplo, ele utiliza muito seminários em que ele fala para pessoas que entendem do assunto, e também porque ele pega sonhos e destrincha, muitas vezes pegando simbolismos lá de trás, de filosofias orientais, filosofias cabalísticas, alquímicas, principalmente alquímicas, que são assuntos que, se você não tiver afinado, você realmente fica voando e acaba não entendendo tanto. Então, por falar de assunto didático, forma didática de trabalhar, Jung, ela cita esse também aqui, que é Jung, Vida e Obra, que é de Nise da Silveira. Eu trouxe aqui as duas versões que eu tenho, a mais antiga, que é provavelmente a que ela utilizou para o livro, que é um livro assim, tipo, já que muita gente tem, porque realmente é talvez uma das abordagens mais fluidas e agradáveis de ler de Jung, né? Da história de Jung e do conteúdo de Jung, tendo um pouquinho do que a própria Nise da Silveira fala também, pensa. Eu fiz uma resenha recentemente, vou deixar até aqui num card para você que tiver interesse de ver um pouco mais sobre esse livro, né, que é justamente quando foi lançada essa edição mais nova, né, que eu até, não sei, lembro mais de que ano foi, deixa eu ver aqui qual foi, ano 2023, foi ano passado também. Então este livro, que já vem sendo reeditado, não é por nenhuma... Não é sem motivo, porque realmente ele merece ser reeditado e ser lido por muitas pessoas. Eu tive a oportunidade de dar a um sobrinho meu
esse livro para ele dar uma lida, que estava interessado em Jung, e ele não parou mais de ler, pediu emprestado e leu até o fim e ficou encantado realmente, porque é uma autora muito respeitável e com uma bagagem muito grande, e também alguém que seguiu Jung de alguma forma, conheceu Jung pessoalmente e traduz Jung de uma maneira muito boa aqui para a gente no Brasil. E ela cita também outra autora que eu gosto muito, que é Marie-Louise von Franz. Ela cita essa interpretação dos contos de fadas, né, da editora Paulus, e esse também, que talvez ela tenha a edição anterior, que é O Significado Psicológico dos Motivos de Redenção nos Contos de Fadas, um estudo arquetípico sobre conflitos e problemas de relacionamentos. Marie-Louise von Franz está constando lá como da editora Pensamento, mas eu acho que desde sempre foi da Cultrix, porque é um grupo, né? Na verdade, Pensamento e Cultrix pertencem ao mesmo grupo, mas esse especificamente foi lançado pela Cultrix. Bom, eu quero destacar alguns pontos do livro, e aí por isso eu queria até dar uma lida em algumas partes que eu separei aqui, que eu achei de muita importância, né? Para a gente destacar aqui, colocar para vocês e terem uma ideia, né, do conteúdo do livro. Tem até já algumas, eu vi que tem algumas resenhas sobre esse livro, mas eu acho que essas resenhas elas acabam mostrando até o livro, como a gente vai mostrar daqui a pouco, ele passando folha por folha, mas não vão no fundo da questão do que precisa ser dito para a gente saber se o livro serve para a gente ou não. Não digo nem se o livro é bom, se não é bom, porque evidentemente eu já estou dizendo aqui desde o início que o livro é bom. Eu não trago um livro aqui para dizer que ele não é bom. Se ele não valer a pena para a gente estudar, eu não trago para vocês. Por mais que eu até aponte algumas coisas que nem sempre me agradaram tanto e coisas que eu discordo, coisas desse tipo, que é natural, né? Ninguém vai se importar com isso, nem a autora, eu espero que ela não se importe, porque a gente está aqui tendo que ser verdadeiro no que a gente acha, no que a gente analisa, né? Os pontos positivos a gente vai ressaltar como positivos e os negativos também a gente vai ter que colocar como algo que, na nossa opinião, não foi tão bom. Bom, mas aqui eu poderia dizer que ela diz assim, podemos utilizar o tarô de duas maneiras diametralmente opostas e excludentes. Uma está relacionada ao jogo adivinhatório ou futurológico, que pretende conhecer o futuro, e a outra forma é usar o tarô de modo terapêutico para o autoconhecimento, procurando a transformação do homem no presente, no aqui e agora. E qual seria a diferença marcante e relevante entre as duas maneiras? O discernimento e a responsabilidade. O jogo adivinhatório coloca a responsabilidade fora, no mundo externo, nas situações e no outro, submetendo os seres humanos a condições de escravos do ego, nunca irão se libertar do falso eu, ficando à mercê da própria sorte e do infortúnio, amarrados no emaranhado de seu pseudodestino, sem consciência, liberdade e responsabilidade sobre as suas ações. Já o tarô, utilizado de forma terapêutica, com sua visão direcionada para o autoconhecimento, nos coloca totalmente responsáveis pela vida que levamos e pelas escolhas que fazemos. Desse modo, abstemos-nos de querer mudar o outro, mudando somente a nós mesmos, colocando a felicidade e a prosperidade em nossas próprias mãos, segurando firmes as rédeas da vida para conduzi-la à supraconsciência, a qual também pode ser chamada de eu superior, que não foi contaminado por manipulações, chantagens e expectativas alheias, seja da família, seja da sociedade, impedindo a pessoa de ser verdadeira e original. Então isso é o próprio processo de individuação, que ela coloca aqui como uma forma importante que a gente tem de trabalhar dentro de uma perspectiva de entender o tarô como autoconhecimento, uma forma de a gente realçar aqueles arquétipos, trabalhar aqueles arquétipos que tanto representam uma parcela muito grande da população, elementos muito fortes que existem no nosso eu, arquetípicos e que podem ser revelados, extraídos, obtidos pela própria leitura do tarô, vamos dizer assim, mas também pelos exercícios que ela propõe que sejam feitos de arte-terapia com o tarô, que faz com que a gente relembre, reacenda ou faça com que a gente reative, constele alguns desses arquétipos e a gente entenda
certas relações entre as pessoas, certas atitudes, certos caminhos que a gente tem na interação com as outras pessoas, coisas que nos agradam, coisas que nos agradam, coisas que a gente joga para a sombra porque a gente não acredita em nós mesmos, coisas que a gente obscurece, coisas que a gente até se autossabota e que as cartas nos ajudam, de certa forma, a revelar. Em alguns momentos, por um processo de sincronicidade, quando a gente retira uma carta que vai apontar determinadas situações fortes na nossa vida, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser revistas, que precisam ser analisadas, até psicoanalisadas dentro de uma perspectiva da psicologia analítica, dentro de uma forma mais profunda, e que a carta ajuda a gente a fazer esse canal, essa ponte, não só das ligações da psique interna, dos elementos que estão na nossa psique internos, que precisam ser integrados, mas também da integração da gente com o nosso inconsciente, tentando fazer ele se revelar em alguns momentos que a gente precisa mostrar um pouco do que está dentro da gente e que não está, que está obscurecido, que está sombreado pelas nossas limitações, pelas nossas sabotagens, né? E aí mais adiante ela diz o seguinte na página 22: podemos afirmar que o verdadeiro tarô é uma viagem às nossas profundezas que revela nossa vida interior com uma linguagem universal, símbolos, imagens e significados específicos, sendo um caminho secreto poderoso para a autodescoberta e a transformação pessoal. Então é basicamente isso que ela propõe, né? E ela propõe com algumas sugestões de exercícios interessantíssimos. Aqui num capítulo que é a conexão do tarô com a arte-terapia, que foi o capítulo que me chamou a atenção bastante, foi o que eu li primeiro, na verdade. Eu até confesso que eu não sou do tipo que gosta de ler de uma maneira linear os livros. Eu até, para poder saber se o livro me interessa para ler naquele momento, eu escolho o capítulo, né, o título que mais me agrada, e aí com isso eu vejo. Então, aqueles autores que são do tipo linear na hora de escrever, que recomendam que leia na sequência exata do que está escrevendo, eles se ferram comigo, porque na verdade eu não faço isso, né? Eu acabo voltando depois que eu leio os pontos que mais me agradam. Quando eu me cativo pelo livro, eu aí vou lá do começo ao fim e leio o livro todo também. Foi o que aconteceu. E o primeiro capítulo que eu li foi as conexões do tarô com a arte-terapia, que eu queria justamente saber. Quando eu comprei esse livro, a minha dúvida era justamente isso, né? E ela diz uma coisa interessante aqui, entre outras, que é um capítulo muito rico, muito interessante, mas eu destaquei 2 pontos aqui, 2 parágrafos aqui, que é: essas antigas representações simbólicas contidas nas cartas do tarô podem organizar-se e tornar reconhecível o quadro dos mais diferentes tipos de pessoas, de características essenciais, aptidões e traços de sua personalidade. Podemos igualmente conhecer a fonte dessas características e as reações que provocam no mundo exterior. Também podem revelar como estamos indo em cada um dos aspectos de nossa vida e como mudar caso estejamos nos desviando do nosso verdadeiro caminho, que é o encontro com o nosso ser espiritual ou self, o arquétipo da nossa totalidade ou propósito de vida. Aí ela diz o seguinte, mais adiante, um pouco mais adiante: o trabalho com o tarô na arte-terapia nos fala da jornada de descoberta de nós mesmos. À medida que o louco, o primeiro arcano, né, sai da caverna e descobre todo o universo lá fora, ele caminha na senda de sua evolução e vai deixando as amarras do passado para trás, tornando-se uma pessoa mais sábia e íntegra. Pode, assim, dar sua contribuição para a harmonia do universo, trazendo beleza e realização para a sua existência. Isso me lembra muito, eu na minha prática profissional de professor de arquitetura, né, que trabalho com alunos que precisam desenvolver a arte de projetar em arquitetura, eu utilizo umas técnicas psicológicas também, vindas de Jung, diga-se passagem, imaginação ativa, né, o processo de busca da função transcendente nessa forma de fazer uma conexão do inconsciente com o consciente, estímulos que fazem com que a gente tente trabalhar com a sincronicidade, né? Tirando, por exemplo, livros de uma prateleira e abrindo uma página aleatoriamente, vendo o que aquela página inspira, fazendo, por exemplo, pessoas rabiscarem solto, né, num papel e depois pedindo que a pessoa desenhe em cima daqueles rabiscos para ver o que ela consegue interpretar e ver, enxergar ali dentro do seu
inconsciente, o que o seu inconsciente brota, né, a sua imaginação ativa. E eu também trabalho com algumas coisas da psicologia cognitiva também, porque eu pego um conceito de géons, que são partículas geométricas, geometrical ions. E eu vejo que muitos alunos têm bloqueios, barreiras para trabalhar com formas curvas, outros para trabalhar com formas mais retangulares. E aí o que é que eu faço? Eu peço a eles que se inspirem em determinadas formas básicas, partículas geométricas, formas fundamentais, digamos assim, geométricas, que deveriam ser usadas na hora de conceber uma volumetria, conceber uma forma de arquitetura, e eles exercitam isso. Com isso, ajuda a desbloquear algumas coisas que tem na gente e também lembrar, alertar a gente dos arquétipos formais que existem. Porque muitas vezes, na hora de criar, as pessoas, só lembrando dos arquétipos volumétricos que a gente encontra na prática, na vida cotidiana, em projetos que já executados, em obras que a gente vê na cidade, a gente acaba sendo influenciado por isso. Isso vale também para as questões psicológicas. A gente está acostumado a conviver com pessoas que têm atitudes tradicionais, atitudes muito convencionais na hora de agir em relação às coisas. Então, quando alguém fala uma coisa agressiva, alguém reage de uma maneira agressiva. E a gente, às vezes, esquece de arquétipos pacificadores que a gente tem lá dentro da gente. Situações como, por exemplo, a temperança, que faz com que a gente reacenda um arquétipo de apaziguar, de tentar fazer com que a raiva e o amor se integrem em algum momento e encontre um caminho do meio, porque se uma pessoa está muito raivosa, não adianta também se você agir com raiva, você vai alimentar ainda mais, né? Então você precisa tentar encontrar alguma coisa que possa inibir aquilo. E aí os caminhos psicológicos que Jung traz são caminhos de integração. A gente nunca utiliza exatamente o oposto naquele momento, mas a gente usa um elemento que faz com que o oposto se integre. Então, por exemplo, quando a gente tem a prata e o ouro, a gente tem um Mercúrio no meio que faz a integração da prata com o ouro. Então o casamento alquímico se dá através de uma reação química, e essa reação química precisa ter um catalisador, precisa ter um elemento que faça a conexão. E a gente também vê isso na função superior com a função inferior e as funções auxiliares, as funções secundárias, que são geralmente aquelas que fazem com que a gente conecte. Quem quiser saber até mais sobre isso, eu tenho um vídeo só sobre isso, sobre as funções da psique, sobre os 4 elementos, etc. E sobre as 4 funções da psique e os tipos psicológicos, né? Bom, mas assim, adiante ela fala assim, assim o louco, que também é o mago, vai seguir em frente, descontraída e alegremente, dos cumes aos vales e novamente dos vales aos cumes, desfrutando de cada passo desse caminho, crescendo com os erros até que eles se tornem acertos. Então é muito interessante isso, gostei muito dessas colocações, porque ela traz para a gente justamente um caminho bem produtivo de tentar eliminar determinadas barreiras, bloqueios e também se autoconhecer para que a gente possa também, por si mesmo, né, dentro do processo de individuação, descobrir esses caminhos, né? Agora tem uma ressalva que eu quero fazer aqui, que ela, entre a página 36 e a 37, ela fala sobre alguns arquétipos, né, importantes, como o velho sábio, né, o herói, o ânimos, a ânima, a sombra, a criança, o pai, a grande mãe, etc. E aí ela diz assim, que devemos dar maior atenção àqueles que são associados ao processo de desenvolvimento do ego, que são os arquétipos do pai, da mãe, da criança, do ânimos e da ânima. Eu acho que, na verdade, a atenção deve ser muito em função de cada um, né, da situação de cada um. Mas o que eu estou querendo dizer não é nem isso, que ela diz assim, esses arquétipos do nosso inconsciente individual e coletivo podem ser elaborados, analisados e integrados por meio do nosso curso Jornada, o Tarô na Arte Terapia e a Jornada do Herói, Heroína para o Autoconhecimento. Eu não achei muito adequado ela colocar que o caminho seria este curso, porque, primeiro, livros eles são para a eternidade, né? Livros vão ficar aí para a gente ler a vida toda, e o curso nem sempre vai estar lá, e as pessoas... E aí fica parecendo que realmente o curso é o caminho só para que se possa trabalhar. Então, ela até poderia genericamente colocar, né, alguma forma do que ela trabalha no curso e depois até citar o curso, coisa que eu até não acho muito interessante. Eu vejo muita gente fazer isso, assim, fazer a propaganda do curso dentro do livro, mas eu acho que o livro é muito mais abrangente do que isso.
por mais que ela até não quisesse, ela quisesse dizer uma coisa que eu até entendi, que não é uma coisa que na leitura só você vai fazer, as práticas orientadas por alguém que entenda, que seja terapeuta e que saiba trabalhar isso, precisa acontecer, né, num curso como esse. Mas isso poderia ser dito de um modo genérico, porque outras pessoas dão cursos também de arte-terapia, outras pessoas dão curso de tarô. Pode ser que ela esteja considerando pioneiro a possibilidade de juntar tarô e arte-terapia, mas esse também não é o único caminho terapêutico para as pessoas se recuperarem e trabalharem no seu eu psicológico. Então, por isso que eu até tenho uma ressalva em relação a essa parte, essa colocação, né? Então, desculpe a opinião, mas eu acho que realmente eu tenho que ser verdadeiro e dizer o que eu acho que é positivo e o que não é. Aí depois ela fala assim, cada passo dessa jornada expressiva se dá por intermédio do tarô, dos mitos, dos contos relativos aos arcanos maiores, os quais estão dispostos em uma sequência de 0 a 22, incluindo o louco renascido, que dividimos em 3 fases, infância, adolescência, maturidade, alteridade e transcendência, encontro com o self, incluída no final da 3ª fase. Então, é interessante ver como é o caminho que ela faz, mostrando que existe um louco no início, tem toda uma trajetória dos 21 arcanos, até depois o 23º, que seria o louco renascido, o louco retornando nesse processo todo, depois de ter passado por todo esse caminho. No início eu até pensei que tinha sido um equívoco quando ela botou 23 arcanos, mas aí eu entendi que ela estava incluindo o louco renascido, e eu achei bem interessante isso, essa trajetória que ela coloca e essa abordagem do caminho do louco que ela faz, que a gente encontra até em outros autores, mas ela faz uma abordagem incluindo a arte-terapia que eu acho muito legal. Aí depois ela fala o resumo da viagem. Cada um dos 23 arcanos maiores, né, incluindo o louco renascido, representa um degrau da escada simbólica do desenvolvimento humano, bem como um tipo particular de prova ou de experiência pela qual o herói terá de passar para chegar ao patamar seguinte rumo à sua autorrealização. E aí ela começa falando da primeira etapa, da segunda etapa e da terceira etapa, que são subdivisões do louco até o carro, né, que é o arcano 7, é a primeira etapa, da justiça, que é o 8 até 14, a temperança, a segunda etapa, do 15, que é o diabo, até 22, o louco renascido, né, que ela colocou aqui como 22, é 23 porque tem a carta 0, que é o próprio louco também, na primeira aparição dele, e isso seria a terceira etapa. E depois dessas explicações todas, ela começa a leitura dos arcanos maiores, começando pelo louco, mas o que eu quero chamar a atenção logo em seguida é assim. Primeiro que ela utiliza sempre 3 cartas como imagens, né? As imagens arquetípicas, que é o tarô mitológico, o tarô de Marcélia e o tarô de Rider-Waite, que é o Waite Smith, como estão chamando agora, né? Para poder não deixar de fora a Pamela Colman Smith, né? Então, depois que ela fala de tudo isso, ela fala as perguntas daquele arcano, porque ela começa primeiro descrevendo, né, o arcano como um todo, né, um título esotérico ela dá, e ela faz uma abordagem sempre sobre o título esotérico. Aí depois ela fala o mito correspondente àquele arcano, né, depois de mostrar as imagens arquetípicas. Aí depois ela faz as perguntas relativas àquele arcano, que ela faz aqui, logo em seguida é isso. E por último ela faz atividades. E nessas atividades ela começa com colagens, sempre, né, colagens associadas ao arcano. Depois ela sugere que a pessoa faça uma escrita, né, utiliza a imaginação ativa a partir da visualização daquela colagem e faça uma escrita criativa e intuitiva a respeito desse arcano, fazendo alguns questionamentos, né, dialogando com a colagem em si, né. Então ela coloca algumas perguntas, modelo aqui, que a gente pode fazer e que vão servir para que a gente assimile aquele conceito, aquele arquétipo associado a cada arcano, né? Então ela percorre desse jeito, fazendo isso com todos os arcanos maiores, né? E no final, ela, depois de terminar com o louco renascido, né, trazendo de volta à tona, ela tem uma conclusão, faz uma reflexão final, observações importantes, e nas considerações finais eu destaquei uma parte que eu pretendo usar agora aqui para concluir também o que a gente teria a falar, né? Somos constituídos por símbolos, sendo estes ligados a um centro regulador, o self, com um único propósito, nossa individuação.
e que a consciência está em constante movimento e transformação para a nossa evolução, sempre inserida no contexto histórico e cultural de que fazemos parte. Nossa personalidade, consciente e inconsciente, que inclui o ego, os complexos, os instintos, os arquétipos e demais elementos da psique, é regulada pelo self ou si mesmo, que funciona como uma espécie de maestro que mantém a orquestra afinada em cada um de nós em uma melodia única durante toda a trajetória de nossas vidas. Então, pessoal, um livro que eu recomendo, muito bom. Apesar das coisas que eu coloquei, eu espero que não sejam consideradas como negativas pela própria autora, caso ela tenha acesso. Eu fiz o contato, né, vi através do vídeo a colocação dela, achei muito válida, muito interessante. Então, assim, eu acho que o livro é muito válido, muito rico, muito interessante, tanto no assunto de tarô como no assunto de arte-terapia, que ela consegue integrar e fazer com que a gente aprenda muita coisa, a gente consiga fazer essa integração desses dois saberes de uma maneira muito eficiente, né, de uma maneira muito útil para a nossa vida. Então eu acho que vale a pena adquirir esse livro. Vai fazer parte dessa coleção minha de arte-terapia, porque apesar de eu não ser arte-terapeuta, não ser psicólogo junguiano, tenho o objetivo ainda de fazer uma formação junguiana para trabalhar com essa área, que é uma área que me interessa muito, certo? Eu acho que é interessante agora mostrar para vocês o livro, né? Vou dar uma virada aí na câmera para mostrar para vocês o livro em si, pra vocês verem como ele é exatamente, abrindo página por página. Vou acelerar um pouco, porque como eu já comentei sobre item por item, então vocês conseguem ver aí o livro, né? Rapidinho como é que ele é. Você vê como ele tem uma configuração. Ele tem umas folhas assim de brochura que eu acho muito legal. Eu gosto quando ele tem essa configuração de brochura assim. E aí vocês veem aí como é que é a estrutura. As imagens são em preto e branco, né? Porque não precisa, né? As pessoas que têm os baralhos, né, já vão ver as figuras coloridas no seu próprio baralho, né? Então, eu acho que é um livro que é atrativo, é um livro que é bem agradável na própria diagramação, no seu próprio processo de estruturação. São 12 partes, né? Na verdade, 12 capítulos não numerados, né? Mas não precisa numeração. Na verdade, o significado do 12 eu entendo qual é, né? Um significado mais astrológico, mas a necessidade de numeração eu vejo também, né? Por mais que, até porque a gente pode, dentro daquela perspectiva não linear que eu gosto da leitura, como eu falei, você pode abrir o livro e ler independente da numeração. Bom, quem gosta de arte-terapia, eu quero também indicar 2 livros, não só livros que foram citados aqui pela autora, mas eu não vi ser citado, mas que também não teria que ter sido citado, mas esses 2 livros aqui, que são livros que eu gosto muito de arte-terapia, né? Esse aqui, que é muito importante para a vida atual da gente, né? Práticas criativas de arte-terapia como intervenção na depressão, Memórias da Pele, né? Da editora Vozes, de Cristina Pinto Lopes. Eu gosto muito desse livro, ele tem uma riqueza de informações muito grande e utiliza muito, mostra muito a prática dessa autora, né, sobre a arte-terapia. Ainda pretendo fazer uma resenha sobre esse livro aqui, porque eu gosto demais dele, certo? Acho muito interessante o livro. Bom, além dele, tem esse que eu falei aqui, que é um caderno de atividades, que é também parte de um curso, Arte-terapia e Mandalas, uma abordagem junguiana. Esse aqui eu pretendo até fazer uma palestra sobre isso, porque isso é muito pano para manga, mandala e arte-terapia, né? Então, eu já fiz palestra sobre mandalas e usei ele, mas eu acho que, dentro de uma perspectiva da arte-terapia, eu acho que complementa ainda mais. Então, é de Irene Gaeta Arcuri e Mona Lisa Dibo. Então, ele vem num formato assim de espiral, e eu até entendo porque, que na verdade a pessoa, se quiser, pode fazer cópias sem estragar muito o livro, porque quando a gente abre um livro que é numa encadernação comum, ele acaba dando problema, né, na própria encadernação, na colagem das folhas e tal. Então ele é um livro que tem uma riqueza de conteúdo, porque é abordagem, uma abordagem até, eu diria, acadêmica, né, que busca mostrar digamos, os resultados de certas experiências feitas e de trabalhos terapêuticos feitos dentro da arte-terapia,
com as ilustrações dos trabalhos feitos pelos pacientes, né, de certa forma. E aí tem tanto o conteúdo teórico quanto a parte prática, mostrando como ela pode ser desenvolvida pelas pessoas, inclusive aprendida por pessoas leigas ainda assim, eu digo leigas. E aí tem também umas mandalas, né, que aparecem aqui como exemplos para serem utilizadas como processo terapêutico, né, dentro da arte-terapia com mandalas, certo? Então, se vocês gostaram, por favor, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações de vídeos como esse que a gente coloca no nosso canal sobre a cultura esotérica, sobre assuntos como esse, tarô, astrologia, psicologia junguiana, sobre até arquitetura, bioarquitetura, Vastu Shastra, Feng Shui, essas coisas todas que fazem parte da cultura esotérica e que a gente gosta de estudar e gosta de compartilhar com vocês aqui, certo? E não estamos ganhando nada com isso ainda, espero que vocês participem com o que é possível, que é justamente dando esses likes, se inscrevendo, participando, fazendo comentários. Tudo isso são coisas que tornam o nosso canal ativo e fazem com que o algoritmo leve esse canal para outras pessoas, para mais pessoas, para que outras pessoas possam fazer parte dessa família e que se integrem também dentro do nosso caminho nessa jornada de autoconhecimento e de crescimento espiritual, tá certo? Então, um grande abraço a todas e todos e até o próximo vídeo.